site da ANM, ele deu uma mudada, mas tá muito tranquilo aqui na página inicial de você achar sistemas. Então, quais sistemas eu falei? Eu falei do Sigmini, que está aberto aqui, tá? Do SEI e do Cadastro Mineiro, basicamente. E o Diário Oficial da União, tem vídeo aqui no canal. Eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, nem apareceu meu rosto, que eu falando aí do Diário Oficial da União. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um processo aleatório, extremamente aleatório, abri lá, peguei um processo para trazer aqui de exemplo para nossa aula, tá bem? Bom, então eu peguei esse processo aqui, tá? 860-356 de 1998, para mostrar para você, para te explicar como que funciona os sistemas que eu mostrei, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está no Cadastro Mineiro. Então, lá no site da ANM, eu venho aqui em Cadastro Mineiro, e aí vai abrir, eu vou em consulta, consultar processo, e aí eu digito o número do processo, e aí eu vou conseguir ter acesso. Então, a análise do seu processo começa aqui. Então, aqui eu já vou ter o número NUP. O que é NUP? É o que a gente chama de número único de processo, que é aquele número comprido que a gente usa lá para fazer o protocolo digital e que a gente tem que colocar nos nossos requerimentos também. Aqui ele vai falar a área, o tipo de requerimento inicial para que foi feito, a fase atual. E aqui, gente, isso aqui é muito importante, é uma coisa que muita gente confunde, o tal do ativo. A pessoa lê ativo, acha que tá ok. Esse processo aqui tá top, tá ok. Gente, ativo não quer dizer regular. Processo ativo não quer dizer processo regular. Pode muito bem ter um processo ativo, que a ANM classifica como ativo, que ele já caiu, ou seja, que aquele processo já não é mais daquela pessoa de quem era antes. Muita gente já sabia disso, tá? Mas se você tá começando agora sabendo isso daqui, a questão do ativo regular, eu vou ficar assim, feliz, tá? Porque eu já vi gente fazendo muita confusão, perdendo dinheiro, porque não sabe essa diferença aqui. Ativo não quer dizer regular. Aqui ele fala a gerência em que foi feita o requerimento, ok? E aqui ele vai falar as pessoas relacionadas. Então, aqui, se é uma área que teve sessão, vai estar aqui também as pessoas, né? Ah, de tal e tal época foi de fulano, de tal e tal época foi de cicrano, vai estar aqui. Aqui ele vai falar os títulos. Então, esse processo aqui, por exemplo, ele teve um alvará de pesquisa e ele teve um título de concessão de lavra. Ai, Júlia, estou analisando um processo escrito nenhum título associado. Ora, é porque ainda não tem nenhum título. O processo minerário não é uma série de atividades para a gente chegar a um objetivo que é um título? Se eu estou analisando um processo que não tem nenhum título associado, é porque eu ainda não cheguei naquele objetivo. Não quer dizer que eu não vá chegar, mas eu ainda não cheguei naquele objetivo, que é a emissão, né, daquele título de pesquisa ou lavra. Aí ele vai trazer a substância, a questão da substância que eu falei aqui com vocês. Então, às vezes, já vi acontecer também, a pessoa quer negociar um processo minerário e aí no cadastro mineiro tá a substância A, mas a pessoa tá falando que, vamos supor, vou colocar coisas aleatórias aqui, tá a areia, mas a pessoa que tá negociando tá falando que tem, por exemplo, ouro. Aí a pessoa que não entende, que entende pouco, a pessoa vai lá e fala, ai, fulano tá vendendo tal processo falando que tem ouro. Aí a pessoa olha aqui no cadastro mineiro e fala, ah, mas não tem a substância aqui. Ora, a substância que tá aqui não necessariamente é a substância que tem na área. Por quê? A substância que está aqui é a substância do requerimento. Pode ser que aprove o seu relatório e ainda não atualize. Ou pode ser que você informe uma nova substância e não atualiza na hora, tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Esse processo que a gente pegou aqui, que eu peguei lá no Diário Oficial de hoje, ele já é um processo em concessão de lavra, então essa substância aqui tá certa. Mas se for um processo na fase de alvará de pesquisa, por exemplo, pode ser que realmente a pessoa tenha encontrado outra substância e informou uma nova substância. Então, a gente tem que ficar atento. Dependendo da fase do processo, né, às vezes não vai corresponder à realidade. Aqui falo os municípios. Processo associado, esse aqui não tem nenhum processo associado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, é melhor dar um exemplo contrário, esse aqui não tem nenhum processo associado. Julie, quando que vai ter? Quer saber quando que vai ter processo associado? Quando vem uma área de disponibilidade.
Você pode abrir aí depois dessa aula o seu processo que veio de edital, que vai estar lá, processo associado. Veio daquele processo. Você pode pegar aí um processo seu de mudança de regime, que vai dar aí processo associado. Você pode pegar aí um processo de cessão parcial, que vai estar aqui algum processo associado. E aí, se eu estou analisando um processo e tem um processo associado, é bom que eu analise aquele de lá também, que aquele de lá me ajuda a entender esse daqui. Então, aqui ficam os processos associados, tá? Então, coincidentemente, eu peguei um processo com bastante evento. Júlio, o que é evento? Aqui, ó, não falei? Ó, este serviço possui caráter meramente informativo. Eu leio até letrinha pequena, gente. Eu leio tudo, né? Como eu falei com vocês, caráter informativo, embora eu não concorde, tá? Mas, enfim, né? Vocês entenderam porque eu acho ótimo ter esse sistema, ok? Vamos lá. Isso daqui, ó, tá vendo aqui? Eventos. Não é eu que inventei esse nome, é o nome que o próprio sistema deu. Eventos do processo. Então, esse aqui é o cadastro mineiro de que eu expliquei agora há pouco. Qual a ordem das informações que estão aqui? Elas estão em ordem decrescente. Ou seja, da mais nova para a mais antiga. Então, para eu analisar no cadastro mineiro um processo, para eu saber o que veio antes, é o que está aqui, ó. Então, lá, ó, dia 12 de junho, dia dos namorados de 1998, foi feito esse requerimento de pesquisa, porque está em ordem decrescente. Vocês vão ver que lá no SEI é o contrário. Lá está em ordem crescente. Tá? Vamos chegar lá. Mas só para você entender, para mim hoje, né, que trabalho com isso há 9 anos praticamente, já é bastante óbvio. Júlio, o que você está falando é óbvio. Sim, para você que já trabalha com isso, né? Mas para quem está começando agora, saber isso daqui é de extrema importância. Então, pela própria data, eu vejo aqui, né? Pela própria data eu vou ver. Então, isso aqui está em ordem decrescente, ao contrário do SEI. Então, veja, esse mesmo processo, então, estou aqui em sistemas, né? Então, eu abri aqui o cadastro mineiro e joguei lá o número do processo que eu peguei para analisar e também joguei no SEI, tá? É o mesmo processo, é esse processo que eu peguei no Diário Oficial da União. Bem, aqui no SEI, vocês vão ver que a ordem dos processos é em ordem crescente. Ou seja, veja, vamos ver o que tem aqui, ó. 2 de março de 2020 teve um despacho, ou seja, você vai juntando os documentos aqui e juntei um documento novo, ele vem aqui para baixo, tá vendo aqui a data? Então, quando você vai comparar, por exemplo, eu soltei um vídeo aqui no canal que eu pego um processo que eu vou fazer nessa análise com vocês, tá? Depois deem uma olhada aí também. Então, por exemplo, 22/8/2022, né? Eu peguei o Diário Oficial da União hoje, né? Abri o diário aqui, peguei esse processo, vi essa publicação e abri lá. Então, veja, 22/8, vamos analisar isso daqui, ó, rapidamente. Dia 4 de abril, olha só como que é a diferença do cadastro mineiro para o SEI, tá? Dia 4 de abril de 2022 foi feito um requerimento, né? Protocolizou um pedido de suspensão dos trabalhos de lavra. É uma concessão de lavra, foi feito pedido de suspensão. E dia 22 de agosto, a ANM publicou aqui que deu ok, beleza. Então, dia 4 de abril, foi feito, então, o pedido. Você tá vendo que tem um evento aqui no dia... Um evento não, que tem aqui um documento, porque aqui é o SEI, né? Aqui é o Cadastro Mineiro e aqui é o SEI. Você tá vendo que tem um documento aqui do dia 5, 2 do dia 5, 3 do dia 18 e que eles não estão no Cadastro Mineiro? Porque, como eu disse, não é tudo que está no Cadastro Mineiro. São os marcos do processo que vão estar lá no Cadastro Mineiro. As ações do interessado, do titular ou do requerente e essas decisões da ANM. Então, por mais que dia 4 fez-se aqui o requerimento de suspensão, e aí teve análise, teve despacho, por mais que esse processo tenha andado lá na ANM, o que vai sair, por mais que tenha, antes da ANM ter a decisão, né, nesse caso aqui, de dar ok, né, autorize você a suspender os trabalhos de lavra, antes da ANM fazer isso, ela teve que analisar o requerimento, né, nesse caso que fez vistoria e tudo mais. Mas não vai aparecer lá, ANM fez vistoria, isso está nos autos do processo, porque os 6 são os autos do processo. Então, isso que você precisa entender. Aqui, ó, só tem o requerimento de suspensão e a publicação da concordância da ANM, né, da autorização para suspensão dos trabalhos de lavra, né, que isso aqui é uma
concessão de lavra. Isso no cadastro mineiro. Já no SEI, eu vou ter despacho, vou ter análise, vou ter parecer, vou ter uma série de coisas, porque o SEI são os autos do processo, ok? Júlio, por que eu não uso só um ou uso só outro? Porque você tem os dois, por que você vai usar um só? Você vai usar tudo que você tem em sua mão para fazer melhor o seu trabalho. Aqui no cadastro mineiro é mais fácil de você visualizar, né? Você visualiza aqui. E lá no SEI, você visualiza aqui os eventos do cadastro mineiro, aí você vai no SEI para ir pegando cada coisa que aconteceu ali para você entendendo ali aquele processo. Bom, então falamos do cadastro mineiro, falamos do SEI, a ordem, né? Essa aqui é muito importante. E aqui no SEI também tem as movimentações, tá? Nesse caso aqui, gerou um processo público. Isso aqui é quando nasceu o protocolo digital, tá? Gerou o processo público e aí foi para uma unidade, concluiu nessa unidade, depois foi para outra unidade. Então, você vai fazer aqui, você vai ver que tem um despacho para ir para tal setor para análise. E aí, depois aqui ele vai movimentar. Então, aqui, lista de andamentos é o que a gente chama de movimentação, que eu, pelo menos, né, costumo chamar de movimentação do processo. Então, aqui no SEI, aqui são os protocolos, os documentos, tá? E aqui são as movimentações. E aqui no cadastro mineiro é o que a gente chama de eventos, né? Informações principais, digamos assim, e aqui os eventos, que é o que nos interessa mais. E ainda no cadastro mineiro, a gente vai ter acesso aqui à poligonal, tá? Não é o foco hoje ver essa questão de poligonal e tudo mais, mas para que você saiba, né, que tem aqui a poligonal, o memorial descritivo e aquela história toda. Aqui você vai usar a dica que eu dei para análise de área livre, que é consultar uma área do lado e você vem aqui em poligonal, né, para te ajudar aí nessa análise. Bem, então peguei esse exemplo desse processo, vimos ele no cadastro mineiro, dados básicos, eventos, vimos como aparece aqui no SEI, e no SIGMINI eu só joguei o número dele, tá? Joguei o número aqui em cima, para vocês verem aqui como aparece. Mas no SIGMINI, por exemplo, também não é o foco, temos aula de SIGMINI no curso, Google Earth, coordenadas, tem tudo isso lá no curso, tá? No curso completo. Mas aqui eu quis trazer, né, quem é superficial, eu quero saber, tem um ponto, eu tô com uma coordenada, né? Aí eu venho aqui, coloco as coordenadas, vejo onde cai o ponto, vejo se tem algum processo, se tiver eu consulto no cadastro mineiro, eu faço análise, né? Se você por exemplo, está querendo fazer prospecção e olhar os processos que tem na sua região, você pode usar aí o SIGMINI. Se você é um superficiário, quer olhar aí os processos, né, que tem na sua propriedade, você pode usar o SIGMINI. Quando eu faço isso para propriedade, na verdade, eu baixo e jogo no Google, que eu acho melhor de ver, tá? Mas você pode fazer por aqui também, ok? Então, é basicamente isso que a gente vai usar, mas principalmente o cadastro mineiro e o SEI, tá? O SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e o Cadastro Mineiro, que a gente chama de SCM, que é o Sistema de Cadastro Mineiro, tá?